Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus amados irmãos, Marta é a figura pela qual nós vamos aprender nesta noite um pouco. Nós estamos seguindo o roteiro que nós já apresentamos para a igreja, dentro de uma sequência do roteiro do livro do Dr. J. Packer. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Marta. Marta assumia aqui, meus amados irmãos, o controle da situação. Ela era uma líder. E é interessante que não há nada errado, não há nada de errado ter liderança. Geralmente são pessoas exuberantes, extrovertidas e têm o prazer de dirigir as coisas, têm o prazer de lidar com as coisas, têm o prazer de estar servindo. Mas o problema é que essa liderança pode se tornar manipulação, transformando a prestação de serviço aos outros em tirânico serviço de interesse pessoal. Marta não estava imune a essa situação, porque Marta aqui, ela como anfitriã, ela abriu a porta de sua casa. Sabe, a ideia aqui, quando ela abre a porta de sua casa, a ideia que prevalece é a seguinte: essa é a minha casa, bem-vindo, estou feliz de tê-lo aqui, mas lembre-se, aqui mando eu, aqui mando eu. Liderança pode ser uma bênção, mas também a liderança pode ser uma pedra de tropeço na vida espiritual. Marta tinha liderança. Agora observe, a pergunta que surge é: mas o que podemos aprender com a vida de Marta? Podemos aprender que quando estamos compartilhando a nossa vida com Jesus, não estamos no comando. Ele é quem manda. Porque, meus amados irmãos, muitos hoje estão assim: eu estou feliz, Jesus, por tê-lo em minha vida, mas lembre-se, aqui mando eu. E nós perdemos muitas bênçãos, meus amados irmãos, e roubamos a glória de Deus quando de fato assim procedemos. Observe que o que está acontecendo? Porque Jesus, de certa forma, lá no versículo 41, ele vai repreender a anfitriã, ele vai repreender Marta. Mas observe, quando a gente sabe que lá no final Jesus vai repreender Marta, algumas considerações que precisamos fazer aqui. Primeiro, Jesus não tinha atitudes negativas em relação às mulheres, somente porque na qualidade de homem pudesse de alguma forma se aproveitar das mulheres quando estas ou aquelas estivessem erradas. Outra coisa,
Hoje tem cristãos que são acusados de verem a mulher como um ser inferior ao homem. E alegam que tanto Jesus como Paulo, eles são os responsáveis por isso. E isso é de fato uma calúnia. Porque, vamos observar algumas coisas. A cultura pagã assumia que a mulher era inferior ao homem na época de Jesus. Mesmo na cultura judaica, as mulheres não eram consideradas em pé de igualdade com os homens. E é interessante que o Dr. J.I. Packer vai dizer e vai mostrar algo interessante, que naquela época havia uma oração em que as crianças, os meninos aprendiam a fazer, em que agradeciam a Deus por não terem nascido pagãos, nem escravos, nem mulheres. Meus amados irmãos, Jesus, ele teve discípulos, ele teve discípulas. O próprio Jesus deu ordem para que Maria fosse contar aos apóstolos que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, como também Lucas, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, falava, quando ele escreveu a sua carta aos irmãos da cidade de Corinto, ele fala que a mulher que orava, que profetizava. Lá em Filipenses, no capítulo 4, nós sabemos que 2 nomes aparecem, Evódia e Sintique, e Paulo vai dizer que aquelas mulheres eram cooperadoras juntamente com ele e com outros na pregação do evangelho. Então, meus amados irmãos, de fato é uma calúnia. E Jesus aqui, ele vai, de certa forma, repreender Marta, mas não com o objetivo mau de rebaixá-la. O que Jesus queria apenas fazer era torná-la uma discípula melhor. Ele queria fazer de Marta uma discípula melhor. Naquela época, Marta vivia com sua irmã Maria e um irmão chamado Lázaro, que também parecia viver na mesma casa. Marta e Maria já conheciam Jesus antes, elas já conheciam Jesus. Então é por isso que Jesus e os seus discípulos, ele sabia que poderia pernoitar naquela noite na casa de Marta e Maria. E então, meus amados irmãos, nós sabemos que Marta se torna anfitriã e recebe, abrindo as portas de sua casa para que Jesus pudesse entrar. Naquele momento, Jesus, ao entrar na casa de Marta e Maria e Lázaro, nós somos informados que Jesus, ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar. Agora o texto não nos deixa claro acerca do que Jesus ensinou. Jesus ensinou muitas coisas. Jesus ensinava por parábolas. Jesus ensinava acerca da vinda vindoura, dos finais dos tempos, de como seria. Então, meus amados irmãos, Jesus está ensinando neste momento. Ele está dando uma aula, falando, ensinando e instruindo. E Maria está ali sentada em uma das extremidades da casa. E nós então somos informados que naquele momento, Marta, ela interrompe a aula. E é interessante, imagine então aí a atitude de Marta, meus irmãos. Marta interrompe a aula, ela interrompe a conversa de Jesus,
ela interrompe a aula em alta voz e diz: o Senhor acha que é certo? O Senhor acha certo que minha irmã me deixe fazendo o trabalho sozinha? Versículo 40. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então diga para ela vir me ajudar. Ela interrompe naquele momento a aula que Jesus estava dando. Ela interrompe naquele momento a instrução santa, instrução que Jesus estava oferecendo quando estava alimentando a alma dos discípulos. E Maria estava ali quedada aos pés de Jesus. Então Marta perde o controle, e não é bom procedimento para quem está recebendo visita. Jesus naquele momento foi severo com Marta, e ele precisava então realmente usar da disciplina. Nós temos 3 modos de disciplina, né, dentro do nosso código de disciplina. O primeiro é através de uma admoestação verbal ou por escrito, e que é o caso aqui, é uma admoestação verbal, quando Jesus diz no versículo 41, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Então, aqui está uma admoestação pública, uma admoestação em que Jesus precisa repreendê-la, e severamente. Eu fico imaginando, porque foi difícil naquele momento. Pois bem, meus irmãos, o texto nos revela algumas coisas interessantes, algumas coisas importantes a respeito das atitudes de Marta. A primeira é que Marta queria ser notada. Quando Marta diz, não te importas, versículo 40, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ou seja, o Senhor acha certo que minha irmã me deixe fazendo o trabalho sozinha? Ou seja, ela está querendo ser notada. Jesus, eu estou trabalhando, eu estou cozinhando, eu estou lavando os pratos, eu estou arrumando a casa, eu estou arrumando a cama. Então, quando ela diz isso, ela está querendo ser notada, porque ela está fazendo o trabalho. Sabe aquela pessoa que muitas vezes está fazendo até o trabalho, mas a intenção não é uma intenção boa, quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser notado. E no reino de Deus, entre os pastores, entre as missões, no meio da igreja, muitas vezes acontece isso. As pessoas fazem com a finalidade de serem notadas. E passa-se então interpretações completamente contrárias, influenciando outras pessoas de maneira negativa, causando transtornos no meio da igreja. Então, ela queria ser notada. Observe que é interessante aqui alguns aspectos, mas antes de falar sobre o revezamento, eu quero falar aqui sobre a questão de, no Novo Testamento, lá em Mateus, os fariseus tinham algo em comum nesse sentido. Eles possuíam algo em comum, porque Jesus vai reprová-los, porque eles oravam com a finalidade de serem vistos pelos homens, eles jejuavam com a finalidade de serem
vistos pelos homens. Eles davam esmolas com a finalidade de serem vistos pelos homens. Eles queriam ser notados pelos homens, sabe? E Jesus então percebe isso. Um outro aspecto aqui, meus irmãos, quando nós podemos perceber essa questão de que Marta queria ser notada, é que é importante isso. Nós precisamos tanto de Martas dentro da igreja como de Marias. Observe aqui. Marta é uma pessoa dinâmica. Ela tem liderança. Ela está com a mão na massa. Ela está dirigindo. Ela está fazendo o trabalho. Observe. Maria está sentada. Observe aqui, ó. Maria está sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos desses dois tipos de pessoas, contanto que haja revezamento no meio da igreja. Observe, entendam, quando nós temos programação na igreja, geralmente dentro da logística nós designamos as pessoas. Algumas estão lá no fundo, no salão social, na cozinha, na limpeza, na ornamentação, estão trabalhando pelos bastidores, por trás do palco, estão lá servindo a Deus, estão trabalhando para a glória de Deus, estão cozinhando para a glória de Deus, estão organizando o salão para a glória de Deus, estão ornamentando para a glória de Deus, enquanto outros estão no templo, estudando a palavra de Deus, tendo uma aula com Jesus, como você nesta noite está tendo uma aula com Jesus. Então nós precisamos dessas pessoas. É importante, meus amados irmãos, nós temos pessoas assim, mas é importante nós também vermos o revezamento, para que não sobrecarregue um grupo apenas, ou algumas pessoas apenas. É preciso que sempre haja o revezamento, porque às vezes é tempo de movimentar, é tempo de empurrar alguma coisa, é tempo de acender o fogo, é tempo de varrer, é tempo de fazer os trabalhos externamente, e enquanto outros estão estudando a palavra de Deus. Então é preciso que haja esse revezamento. Marta queria ser notada. Eu estou fazendo o trabalho sozinha, Jesus. Não percebe? Outra lição, meus amados irmãos, que nós podemos aprender com a vida de Marta. Marta queria manipular a sua irmã Maria. Ela queria controlar a vida de Maria. Ela quer dominar, ela quer dirigir a vida de Maria. E Maria então está ali aos pés de Jesus, e Marta quer ter o poder de decidir quando Maria vai ajudá-la na cozinha. É tanto que é interessante, observe aí, nós podemos perceber isso, que ela diz, não te importa, Jesus, de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olhe bem, meus amados irmãos, ela quer dominar, ela quer ditar a hora que Maria deve ir para a cozinha ajudá-la. E nessas alturas ela já interrompeu a fala de Jesus, ela já entrou de maneira desgovernada, descontrolada, e ela então quer manipular Maria. Ela quer manipular Maria. Essa é uma característica de quem lidera. Marta tinha liderança.
E ela estava agindo naquele momento exatamente como quem tem um espírito dominador. Isso acontece, né? Isso ainda acontece hoje em dia. Os irmãos mais velhos tentam controlar a vida dos irmãos mais novos e forçá-los a fazer o que eles, os irmãos mais velhos, querem. Então isso muitas vezes acontece, e como aconteceu exatamente na vida de Marta, quando ela ordena que Jesus, ordene a Maria para fazer o que ela estava determinando. Meus amados irmãos, naquele momento, de fato, foi um momento muito difícil para Maria. Fique imaginando o corar de vergonha no semblante de Maria. O corar de vergonha, a vermelhidão no rosto, no semblante de Maria, estampado diante daquela situação. Meus amados irmãos, essa foi mais uma característica que nós podemos ver aqui, na vida de Marta. Ela estava exatamente como nós havíamos falado no início. A ideia era: essa é a minha casa, bem-vindo, estou feliz em tê-lo, mas lembre-se, aqui mando eu. Observe que ela de fato está no comando. Queria manipular sua irmã, queria controlar, queria dominar. E geralmente quem tem liderança tem esse poder de dominar, de manipular, de decidir. Então é por isso que ela age dessa forma. Mas há uma outra coisa aqui. Além de querer ser notada, além de querer manipular e controlar sua irmã, ela tenta manipular Jesus. Observe, queridos irmãos, que nós podemos ver o texto, quando ela, ainda fazendo referência às mesmas palavras, diga para ela que venha me ajudar. Ou seja, aqui está a pior de todas, porque Marta está tentando manipular Jesus. Ela está querendo dizer para Jesus, ela está dizendo para Jesus o que é que Jesus deveria fazer. Há aqui uma dose de orgulho. Há uma pouca dose de orgulho no coração dela. Olha só o termo, como está aí no versículo 40, no final do versículo 40. Ordena-lhe. Ela fala com Jesus, ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Ou seja, ela está querendo dizer o que Jesus deveria fazer. Se não bastasse o que anteriormente, ela acaba culpando Jesus de Maria estar ali, porque anteriormente ela disse: o Senhor acha certo que minha irmã me deixe fazendo o trabalho sozinha. Ou seja, ela está aí por tua causa, Jesus, é a tua culpa, senão ela estaria aqui me ajudando na cozinha e nos afazeres desta hospitalidade, porque elas estavam hospedando o Senhor. Então ela quer ditar a forma como Jesus deveria agir. Meus amados irmãos, como nós temos esta facilidade na vida humana, de querermos que Deus faça a nossa vontade, de querermos que Deus realize o que está em nosso planejamento, de querermos que Deus venha, como eu sempre prego, como nós sempre temos falado,
como um subserviente: venha me servir com aquilo que eu estou planejando. Venha me servir com aquilo que eu estou projetando. Venha me servir. Ou seja, como nós falamos, muitos hoje estão assim: estou feliz, Jesus, por tê-lo em minha vida. Estou feliz, Jesus, por tê-lo em minha casa. Mas lembre-se, aqui mando eu. E muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos. É interessante que isso é típico da humanidade caída. É típico da humanidade perdida. É típico do coração pecaminoso, de querer que Deus faça a nossa vontade, de querer que as coisas transcorram segundo os nossos planos. E meus amados irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é a nos quedarmos diante do Senhor e trocarmos os nossos planos pelos planos de Deus. Tem muito crente fazendo a sua própria vontade hoje em dia. Muitos de nós somos tentados a fazer a nossa vontade. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia que nós temos aqui, meus irmãos, quando Jesus vai repreender e vai admoestar, nós podemos ver aqui no versículo 41, Jesus diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você está preocupada por vários motivos, você está nervosa, acalme-se. E é uma palavra de repreensão para Marta que nós encontramos aqui. E em outras palavras, é como se Jesus dissesse para ela: tudo bem, você já foi notada, você já foi percebida na tentativa de manipular sua irmã. É perceptível a sua tentativa de manipular-me. Marta, Marta, andas preocupadas com tantas outras coisas, entretanto pouco é necessário. Versículo 42, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, meus amados irmãos, nós encontramos Marta, esta figura, querendo ser notada, querendo dominar a sua irmã, e querendo também dizer o que Deus deveria fazer. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha compaixão das nossas vidas, que nós possamos aprender, meus amados irmãos, a fazer tudo para a glória de Deus, não com o objetivo de sermos notados, não com o objetivo de sermos vistos por ninguém. Você vai fazer alguma coisa na igreja, faça para a glória de Deus. Não é para ninguém perceber. Se alguém perceber e dar glória a Deus, não tem nenhum problema, mas a questão está exatamente no interesse, lá do coração. O interesse, eu estou fazendo com qual interesse? É para ser visto. Eu canto para ser visto. Eu ministro louvor para ser visto. Eu toco para ser visto. Eu prego para ser visto. Misericórdia. O primeiro mandamento diz:
não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus não está à vontade para compartilhar ou dividir a sua glória com ninguém. A glória é de Deus. O apóstolo Paulo diz, nós temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. É interessante que o próprio apóstolo Paulo diz: já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos, todos nós, aprendermos a viver uma vida abnegada. Ainda que algo esteja fugindo do nosso controle, do controle das nossas mãos, das mãos de Deus, você e eu devemos ter a plena convicção que nada, absolutamente nada, foge do controle das mãos do Todo-Poderoso. Quem decreta tudo, quem tem o poder de ordenar todas as coisas, é Deus. Ele tem o poder de dar a vida, mas a vida também pertence a Ele. Ele tem o poder de tomar a vida. Meus amados, entendamos isso. Nós temos os pés de barro e devemos viver a vida aqui. Como disse o pastor João Calvino, devemos nos acostumar aos menosprezos das vaidades da vida presente e passarmos a meditar profundamente na vida futura, na vida gloriosa, na vida com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração. Trabalha no coração de toda a igreja, Senhor. Trabalha no nosso coração, pois necessitados estamos da tua graça. A nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Nós não queremos viver como se estivéssemos no comando, porque tu és aquele que está no comando da nossa vida. Afasta de nós, Senhor, a ideia de viver como se fosse mais ou menos assim. Seja bem-vindo. Estou feliz em tê-lo aqui, em minha vida, em meu coração. Mas lembre-se, aqui mando eu. Livra-nos, ó Deus, desta ideia. Senhor, ajuda-nos a nos converter diante da tua palavra. Ajuda-nos a nos converter diante do teu poder, do teu trono. Senhor, nos livra de estarmos sentados no trono do nosso coração, mas que o Senhor esteja no trono, no centro, continue operando em nossas vidas. Nós oramos, Pai, e te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos sobre as nossas vidas. Continue preparando, continue fazendo com que a tua igreja cresça na tua palavra, no conhecimento e em obediência e em submissão. Honremos e glorifiquemos